Hoje inicia-se oficialmente a contagem regressiva de uma semana para o lançamento do meu livro. E hoje eu vou responder algumas perguntinhas, dúvidas que você aí possa ter, para esclarecer tudo bonitinho sobre o dia do lançamento, sobre o processo de escrita. Então, se você tá curioso e empolgado para o lançamento, assim como eu, vamos lá! Olá, pequenos e grandes leitores! Como vão vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bel, tenho 13 anos e hoje eu vou explicar tudinho sobre o meu livro. Livro que tá pra lançar e falta uma semana só, dia 20 de setembro. O Mundo Mágico, o Resgate de Flora, com essa capa lindíssima aqui, com as ilustrações da Érica e a edição da editora Amarelinha. Ficou maravilhoso, gente. Hoje eu vou responder aqui, eu tô até com as perguntinhas aqui. Algumas dúvidas que, já que ninguém quis me entrevistar, eu mesmo vou me entrevistar. Tô brincando. Vou fazer... Eita, calma. Respira. Chacoalhei vocês aí, gente. Tá tudo bem? Deixei vocês tontos? Não? Beleza. Vou responder aqui algumas dúvidas que podem ser as dúvidas de vocês, né? Dúvidas muito frequentes, pra esclarecer tudinho, deixar vocês assim, ó, sabendo tudinho, pra chegar lá no dia do lançamento, vir falar comigo pra eu assinar o seu livro e a gente tirar uma foto, porque vai ter fotógrafo, viu, gente? Vai ter fotógrafo, sim. Então, sem mais enrolação, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os seus amigos, tá? Pra mais gente no lançamento. E me sigam lá na rede vizinha, porque eu tô atualizando com mais frequência sobre esse assunto. Então agora, sem mais delongas, bora lá. Primeira pergunta. Quando começou a escrever essa história? É o seu primeiro livro? Eu comecei em abril de 2021, aos 9 anos. E não é o meu primeiro livro. Eu já escrevi muitos outros bem antes desse daqui. Esse foi o maior que eu escrevi até agora. Os outros são bem curtinhos, são histórias pequenininhas, mas eu escrevo desde os 7 anos, então não, esse não é o meu primeiro livro, mas eu comecei há bastante tempo, já tô desde 2021 nesse processo. Segunda pergunta, o que inspirou o enredo e o nome das personagens? Bom, o enredo em si a história se passa ali no mundo mágico. O que é o mundo mágico? É o meu mundinho imaginário, um mundinho onde se passam as inúmeras fantasias da minha cabeça. Então eu me inspirei nele para criar o espaço e o contexto todo da história. As personagens, principalmente as protagonistas, eu me dividi em 3 e dei nome a elas. Algumas tiveram uma pitadinha a mais de mim, outras um pouquinho menos. Uma é bem parecida comigo. Quando vocês lerem o livro, vocês vão provavelmente saber qual que é, porque tá bem óbvio. Mas é isso. Basicamente, saiu tudo daqui. E eu perdi as perguntas, vamos ter que desbloquear o celular de novo. Pode contar um pouquinho da história? Claro que eu posso. O Mundo Mágico, o Resgate de Flora. Quem é Flora, primeiramente? Calma, eu vou explicar. A Flora é a fada mais poderosa do mundo mágico. Ela é muito importante. E ela desaparece. Sumiu misteriosamente. E isso foi informado para a população do mundo mágico através de um e-mail dos seus 5 guardiões, avisando que existem por aí alguém ou algumas pessoas, podem ser mais, pessoas não, né, seres, que são dignos de encontrá-la. Mas para isso, vão precisar de coragem, porque não vai ser um caminho fácil. Então, as 3 fadas protagonistas, Lili, Lala e Lola, deixa eu focalizar elas aqui, Lili, Lala e Lola, embarcam nessa jornada, passando pelos 5 guardiões, coletando elementos mágicos que no final vão ser de grande ajuda para resgatar a Flora e salvar o mundo mágico. Mas será que elas vão conseguir fazer isso a tempo? Não sei, quer dizer, eu sei, né? Que eu escrevi. Mas vocês ainda não sabem. Premissa interessante, não é? Uma mistura de fantasia com uma aventura. E também fala muito sobre o poder da amizade, a força
A união faz a força, não é mesmo? E as fadas, as 3 protagonistas, elas são super jovens. Elas têm 13 anos, assim como eu, a minha idade hoje. E isso também diz muito sobre idade não ser documento. Você, mesmo sendo jovem, mesmo não tendo a maturidade que as pessoas esperam que você tenha, você é capaz de grandes feitos. E é isso que eu queria passar com a história, mesmo que de forma não intencional. Mesmo que eu não tenha tido essa ideia lá com 9 aninhos, quando eu comecei a escrever. Onde é que eu tava? Aqui. Como você decidiu que era hora de buscar uma editora e como foi essa escolha? Eu sempre achei que essa história merecia uma editora maior. Uma publicação de fato, assim, uma publicação mais firmeza, sabe? Porque as minhas outras historinhas, daquele livrinho, Bel e Suas Histórias, que tem e-book, mas tem a versão física também, a gente fez com uma editora independente, ali bem pequenininha, que imprimia sob demanda, uma coisa bem mais caseira, a gente mesmo que fez toda a diagramação, fizemos ilustrações no Canva, foi uma coisa super caseira. E a gente até tentou fazer a mesma coisa com o Mundo Mágico, mas a gente falou, não vai dar, eu não quero que fique tão caseiro. Eu quero que fique uma coisa caprichada de fato, porque a história merece muito. Então, a gente conversando aí, pesquisando, fazendo contatos com outros escritores mirins aqui pela rede, principalmente lá na rede vizinha, né? A gente acabou encontrando a Amarelinha, que é uma editora com um foco em autores mirins, o que eu acho muito interessante, por eles terem essa atenção maior, né, esse cuidado maior com os autores mirins. Então a gente acabou optando pela Amarelinha, que fez um ótimo trabalho, vamos combinar, né, gente? 5. Quais as etapas de edição e quantas pessoas são envolvidas no processo? Primeiramente, o processo de edição, ele não é curto, tá, gente? Ele demora bastante. Eu tô desde outubro do ano passado no processo de edição e o livro foi ficar pronto há pouquíssimos meses atrás. Acho que em julho ou agosto que ficou pronto. Então, demora, gente. Não é uma coisa assim. Demora, tá? Tem que ter bastante calma, muita paciência. Primeiro, a gente tem a primeira revisão, né? Que a Carol, que ficou responsável pelo meu livro, fez, né? Olhou ali o livro, fez a primeira leitura, apontou algumas coisinhas. Aí o livro volta pra mim, pra eu revisar, aprovar aquela primeira revisão, ajeitar o que for preciso. E isso é a parte mais demorada, confesso. Depois vai pra revisão ortográfica. Aí vai pra ilustradora, no caso a Érica, que fez esses desenhos lindos, lindos, maravilhosos. Captaram exatamente a essência que eu queria. Exatamente. Ficou muito mundo mágico isso aqui, né, gente? Vai pra ilustração, depois vai pro design, né, que... como é que eu posso dizer? Diagramação, a distribuição do texto, como é que vai ficar a formatação das páginas. Isso tudo a gente acompanha de pertinho, a gente vai mexendo ali, vai ajudando, dando os direcionamentos. Então a gente tem uma participação, o autor tem uma participação muito importante no processo de edição também. Mas é basicamente isso e não é um processo rápido, tá, gente? Então demora um pouquinho, mas vale a pena porque o resultado é maravilhoso. 6. Quanto tempo levou? O processo foi divertido ou teve algum perrengue? Como eu já disse, demorou bastante, né? Levou quase um ano, né? Uns 8 a 10 meses mais ou menos para o processo de edição ficar pronto. E o processo de escrita levou cerca de 2 anos e... 2 anos e meio, mais ou menos, porque foi de abril de 2021 até dezembro de 2023. Então, eu fiquei ali dos meus 9 até os 11 anos escrevendo esse livro. Então, é um processo de todo demorado, tá, gente? Não é do dia pra noite. E o processo, sim, é muito divertido. Tanto a escrita, que é a minha parte favorita, né? Não dá nem pra perceber. E a edição também.
foi incrível acompanhar a história ganhando vida, maravilhoso. Mas, claro que tem sim alguns perrengues. O único que eu tive não foi nada muito grave, assim, nada muito, oh, meu Deus do céu, socorro, o que é isso? Mas foi com o nome do livro, porque o livro era pra se chamar O Sequestro de Flora. Mas esse nome, eu fiquei pensando, falei, isso aqui pode ser que bloqueie um pouco, porque o meu público-alvo são crianças e pré-adolescentes entre 8 e 11, 12 anos. E essa palavra pode remeter a coisas não tão legais. Então a gente teve que mudar o nome do livro de última hora. Chegou a ser um perrenguezinho? Chegou, mas não foi tão grandioso. Foi uma coisinha mínima assim, mas que acontece, tá, gente? Então, se você aí também... Eu tremi a câmera de novo, tremi você, tô chacoalhando muito vocês, gente. Se você aí também tá envolvido num processo de edição de algum livro, saiba que esses perrengues podem aparecer sempre. E muitas vezes você pode acabar tendo que mudar o nome do seu livro de última hora. Mas é normal. Dá certo, tá, gente? Dá certo. O livro tá pronto? Claro, já mostrei aqui pra vocês. Olha só que coisa mais linda, gente. A capa ficou assim. Aí aqui atrás tem a contracapa. Maravilhosa. Essa é a Flora e os Guardiões. Aqui na capa tem vários elementos que são spoilers, mas quando vocês lerem, vocês vão entender. Aqui na orelha tem sobre a autora, no caso, eu. Aí na outra tem sobre a ilustradora, a Érica. E o livro ficou assim, tem 176 páginas, se eu não me engano. E uma escrita tranquilinha, gente, não pesa a leitura, não é? Tem aqui algumas intervenções no texto. Tem ilustrações pelas páginas, então aqui, ó. Todo início de capítulo tem uma ilustração colorida. E acho que a minha ilustração favorita é essa aqui. Por que será, né, gente? Por que será? E ficou como eu imaginava? Eu tentei não imaginar tanta coisa. Tentei não idealizar nada, até porque eu tentava pensar, cara, como será que ficaria uma capa pra esse livro? E eu não conseguia pensar em nada que ficasse bonito. Mas a Érica conseguiu. E ficou incrível. Ficou maravilhoso, gente. Lindo e muito bom pra crianças nessa faixa etária, na faixa etária do meu público-alvo. Porque não fica uma coisa pesada, sabe? É um livro grandinho, mas não é aquela coisa chata, aquela coisa boring lá. Nossa, um monte de letrinha. Tem intervenções no texto, tem ilustração, a história é bem movimentada. Então, vai prender a atenção dos pequenos e não tão pequenos assim, com certeza. Próxima pergunta, já tem data e local de lançamento? Como foi essa escolha? 20 de setembro, daqui uma semana, das 10 ao meio-dia, né, 10 da manhã até o meio-dia, lá na Livraria Bibla, em São Paulo, perto ali da Praça Pan-Americana. Essa escolha foi... A escolha de data é uma coisa mais pessoal minha, porque em agosto eu tenho prova e tudo mais, a gente tava esperando passar esse período todo de provas pra eu poder ficar mais tranquila e poder focar no processo todo de lançamento, que tá sendo incrível. Eu tô super empolgada já, gente. Tô assim, meu Deus, eu acho que eu não vou dormir essa semana. E a escolha de local, a escolha da Bibla, é assim... Eu não sei nem como explicar direito. Eu fiz um vídeo sobre isso lá na Rede Vizinha, que o lugar é tão bonito, é tão cheio de vida e de personalidade. Eu queria morar ali, gente. Sinceramente, eu queria morar ali. Além disso, a recepção das 3 proprietárias sempre foi incrível. Elas sempre foram super receptivas comigo, sempre deixam um espaço aberto para qualquer um que tenha alguma história para contar, algo interessante a dizer. Tem eventos lá o tempo todo. Além disso, tem o bolo divino, que é de fato divino. Então, se você não for
no lançamento, lá na Bíblia, por causa do lançamento do meu livro, vai por causa do bolo. Ou melhor, vai pelos dois. Você vai lá, eu assino o seu livro, você tira a foto ali comigo e vai comer o bolo, porque o bolo é muito bom e vale a pena. A Bíblia vale o passeio por si só, não apenas por causa do lançamento do meu livro. Mas é pra ir, hein? Espero você lá no dia 20. O livro já está à venda? Como faz pra comprar? Essa é a última pergunta. Não, gente, o livro ainda não está disponível para venda. Ele vai ficar disponível a partir do dia 20, né? A partir do dia do lançamento a gente vai dar início às vendas. Então, a gente vai deixar lá na Bíblia uma certa quantidade. A gente vai distribuindo por alguns locais que a gente já tá pensando, mas não posso revelar ainda, porque não tem nada certo. E vai ter venda por online também, né? Então, a gente vai deixar um link lá na bio da rede vizinha pra você poder comprar, pra você poder adquirir o seu, né? E também... Ah, mas Bel, eu não sou de São Paulo e tudo mais, como é que eu faço? É só você comentar aqui embaixo que a gente te envia todas as instruções bonitinhas, certinhas. Tava só pra esclarecer aqui mesmo, porque várias pessoas falam: nossa, Bel, eu já procurei o seu livro, mas eu ainda não achei porque ainda não está disponível. Eu já tô com os livros aqui, mas ainda não abrimos pra venda. Vamos fazer isso assim que passar o dia do lançamento. Até porque pra dar oportunidade eu quero dar oportunidade pra todo mundo de conhecer a minha história, até pra quem não é aqui de São Paulo, não é daqui de São Paulo, né? Então, é isso, gente. Espero ter respondido todas as dúvidas de vocês. Vão no lançamento, você que é de São Paulo e arredores, vai no lançamento do meu livro. A entrada é gratuita, é só chegar, que vai ser ótimo ver vocês por lá. Vamos lotar a Bíblia, hein, gente? Já manda esse vídeo pra todo mundo que tem uma criança ali pequena, entre 8 e 12 anos, que pode gostar do meu livro, ou até uma criança menor para fazer uma leitura compartilhada junto com os pais e responsáveis. Vai ser incrível. Eu espero muito ver vocês por lá. Quem tiver alguma outra dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou fazer o possível para responder e esclarecer tudo da melhor forma possível. Beijinhos e até a próxima!